A diferença é que traz o constrangimento. A pessoa está dando mau testemunho, falando mal, e você fala bem. Benzei o que vos maldizem, assim disse a palavra. Daí a pessoa cai em um certo constrangimento. Puxa, eu estava falando mal da pessoa e a pessoa está falando bem de mim. Estava desejando mal a ela e ela está desejando bem a mim. Isso vai trazer um constrangimento para a pessoa, trazendo a consciência que ela possa se arrepender do que ela está fazendo. Porque vocês perdoarem as pessoas que ofendem a vocês, o Pai de vocês a perdoará que está no céu também. Se Deus estendeu o perdão a todos, quem somos nós para negar o perdão a alguém? Se fizermos isso, estamos querendo ser superiores a Deus. Porque Deus perdoa a todos. Se nós não perdoamos, estamos acima dele, querendo nos colocar acima dele. É forte. Essa forma diferente nos coloca em uma posição mais segura. Porque não fazemos justiça com as próprias mãos. Como colocar uma forma mais segura? Uma posição mais segura, uma forma diferente de agir. Coloca uma posição mais segura. Lembra que Jesus não ensinou a resistência, mandou oferecer o outro lado da face. Se alguém roubar uma túnica, dá também a capa, ou seja, não resistir a um assalto, não resistir a uma imposição de uma autoridade. Se um soldado pedir para andar uma milha, ande duas, mesmo você sabendo os seus direitos. Jesus não implicou ou pediu a resistência. Ele colocou numa posição segura, porque sabia que todos nós somos fracos e somos vulneráveis a essas leis humanas, essas imposições humanas que podem levar a dizimar nossa vida e pode também nos prejudicar de muitas maneiras, em prisões, enfim. Então Jesus ensina um caminho da não resistência, mas da confiança em Deus, em todo caminho a ser levado e colocado. Deus cuidará até o seu tempo certo. É Ele que dá a vida, e é Ele quem tira. Essa posição segura é uma posição mais adequada. Meus queridos irmãos, nunca se vingue de ninguém, pelo contrário, deixe que Deus dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei e acertarei a conta com eles, diz o Senhor. Romanos 12, Paulo colocando a igreja. E não pagar o mal com o mal, mas com o bem. Alguém que te faz mal, você retribui com o bem. Vamos pegar um exemplo disso? Os soldados foram no Getsemane para prender Jesus. Isso é mal ante os olhos, nossos olhos, né? Jesus é inocente, para que ser castigado, penalizado? Era mal. Mas Pedro, ainda não convertido completamente, parece, né? Tomado pelo ódio, desespero, cortou a orelha de um soldado. Jesus foi lá e curou a orelha deste soldado. Alguém que estava ali pagando com o mal, Jesus lhe paga com o bem. Jesus trazendo a cura até para os seus inimigos, para aqueles que estavam ali como inimigos ou só cumprindo uma ordem. Mas essa ordem sabia que de alguma forma ia prejudicar Jesus, ia trazer um mal para Jesus, né? Jesus ia sofrer. Então Jesus fez a vontade até daqueles que não acreditavam nele. É estranho isso. Qual que era a vontade daqueles que não acreditaram nele? Que Jesus se entregasse e que Jesus fosse morto.
Jesus fez a vontade deles, se entregou. Jesus foi morto por eles. No final, Jesus fez até a vontade deles, mas o seu reino e as suas palavras iam continuar vivas. E ele ressuscitaria confiando em Deus. Ele fez isso, se entregando até o final, confiando em Deus. E nos convida a viver de uma forma diferente, confiando inteiramente em Deus. Mesmo que alguém deseje mal, sendo prejudicado, sendo machucado, aprender a curar o seu inimigo também. Mesmo sabendo que esse inimigo possa te levar para um caminho indesejado. Jesus ensina a confiar em Deus e os discípulos observam todo esse comportamento dele. Não deixe o mal vençam vocês, mas vençam o mal pelo bem. Assim como Pedro, né? Romanos 12. Paulo falando da igreja. É difícil ver uma situação daquela como Pedro, né? E não agir. Mas como a Bíblia diz, né? A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Pedro perdeu a cabeça, ele cortou a orelha do soldado para proteger Jesus, né? E Jesus cura aquele que ia de alguma forma prejudicá-lo, condená-lo, levá-lo. Fazer diferente é fazer o contrário aos padrões do mundo. Para saber o que é diferente, é só observar tudo que vai ao contrário dos padrões do mundo. Os padrões do mundo levam para um ego especial, um ego particular, um ego de superioridade, de humilhação, enfim, que se acha superiores, que se acha capaz, que se acha superiores a tudo. Mas o que é diferente é tudo ao contrário dos padrões do mundo, né? Aquele que busca não só seus interesses, mas o interesse de outro, e principalmente o interesse de Deus. Isso que faz a diferença que Jesus tentou transmitir, quis transmitir. Não esperar um comportamento desejado, mas agir da forma desejada. Uma consulta diferente. Primeiro consultamos a Deus, depois levamos aos homens. Um certo homem foi curado, né? Curado por Jesus no tanque. Um cego, não lembro. Depois da sua lepra, não lembro. Depois de ser curado, como dizia a lei, ele tinha que se apresentar aos líderes, né? Aos homens, para avaliar seu corpo, para saber se ele realmente estava curado daquela doença, aquela enfermidade. Primeiro, aquele enfermo procurou a Jesus, depois procurou o homem para mostrar que estava curado, né? E confirmar, receber ali sua liberdade, poder andar livremente, sem poder contaminar ninguém. Mas uma diferença de consulta aí. Primeiro consultar a Deus, a Jesus, depois consultar o homem, levar ao homem. É diferente até os dias de hoje, né? Muitas vezes consultamos o médico, fazemos nossos exames, depois que sabemos do resultado, procuramos a Deus, consultamos a Deus para saber o que fazer. Então, na verdade, é totalmente errado. Tudo que a gente vai fazer, devemos consultar primeiro a Deus. Tudo que vamos fazer, pedimos: Deus, toma a direção, que eu faça a coisa certa. Não sei o que faço, ajuda-me. Toma a direção. Antes do problema, pedir a orientação de Deus antes do problema, antes da situação. Não depois do que aconteceu, depois do ocorrido, né? Isso é colocar Deus na frente. Jesus tenta nos transmitir toda essa confiança. Não faço nada por interesse próprio. Não faço nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receberem elogios, mas sejam humildes, considerem os outros superiores a você mesmo. Aqui é um apelo à igreja dos Filipenses, né?
Que ninguém procure somente seus próprios interesses, mas também os de outro. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar. Ele tinha a natureza de Deus e não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tornou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos, vivendo uma vida comum de ser humano. Uma referência a Jesus, né? Mesmo sendo glorioso, abriu mão da sua glória e viveu de uma forma simples e humilde. E nesse apelo aos Carta dos Filipos, Paulo fazendo esse apelo: não façam por interesse pessoal e desejo tolo de receberem elogios. São as posições sociais que trazem os elogios, o firme desejo das colocações, dos cargos, das posições. Mas a única posição que a Bíblia oferece é a posição de humildade. Nada expressivamente forçado ou agido com ambição, considerando sempre superiores os outros a você mesmo. Ou seja, colocar uma posição diferente. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, não faça isso de tal maneira que nem mesmo seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo, e seu pai que você vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Não é buscando elogio, não é buscando se aparecer, né? Jesus está ensinando a agir de uma forma nobre e humilde, não ajudando para se aparecer. Quando vocês orarem, não seja como hipócritas. Eles gostam de orar em pé nas sinagogas, nas esquinas, nas ruas, para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso, na verdade, eles já receberam a sua recompensa. Mas vocês, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao Pai que vê, que não pode ser, Pai que não pode ser visto, e o seu Pai que lhe vê abençoará, né? Jesus colocando a diferença, não buscar seus próprios interesses, para mostrar o grau da sua santidade, né? Em praças e esquinas, como é comum até os dias de hoje, né? Grandes apóstolos, super pregadores, que fazem suas orações altas, barulhentas, em esquinas, em grandes altares, para serem vistos, elogiados, para todos verem o seu grau de santidade. Mas nunca veem o grau da sua humildade, que tem que ser expressivamente pessoal, não para buscar elogios próprios ou interesses próprios, né? Acho que acabou. Vamos ficar com essa última recomendação então, né? De Jesus. Quando vocês orarem, não sejam como hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas, nas ruas, para serem vistos pelos outros. É uma posição não de destaque diante dos homens, mas é uma posição de destaque diante de Deus, que é aquele que ajuda, dá com a mão direita e não sabe o que fez com a mão esquerda. Aquele que ajuda, e nem seu amigo mais íntimo sabe, mas ele age de forma natural e secreta diante de Deus. Isso exige um comportamento de fé, não de exibição, não confiando em si mesmo, não confiando na sua capacidade, no seu poder, na sua condição, mas confiando expressivamente em Deus. Tudo isso faz a diferença
A diferença que Jesus quis transmitir. Fazer a diferença é fazer diferente. Crie, por isso falei.